e amor de Maria esteja em cada um de vocês. Ótimo dia, Deus te ilumine, Deus te abençoe nesta terça-feira, 5 de abril, na quinta semana do tempo da Quaresma. Hoje o Senhor nos preparou uma grande liturgia, uma grande meditação, mais uma vez a atitude de sair mesmo do pecado para viver uma grande semana. Mesmo domingo vamos aí celebrar já o domingo de Ramos, onde Jesus entra em Jerusalém, e Jesus tem um convite a cada um de nós nessa terça-feira a refletir já sobre isso, a viver já a próxima semana, Semana Santa, e aí o grande domingo de Páscoa. Que o Senhor nos conceda mesmo esse Espírito Santo agora, que já abra o nosso coração, nosso entendimento. Irmãos, curta, comente, compartilhe, mesmo evangelize, mesmo através das redes sociais, levando a palavra de Jesus a cada lar, a cada coração. Amém. Irmãos, o evangelho desta terça-feira está lá em João, capítulo 8, dos versículos do 21 ao 30. Levante-se vossa mão contra os vossos adversários e sejam aniquilados todos os vossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Jesus disse-lhes: Eu me vou, e vós me procurareis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Perguntavam os judeus: Será que ele se vai matar? Pois diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Ele lhes disse: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse: morrereis no vosso pecado, porque se não crerdes o que eu sou, morrereis no vosso pecado. Quem és tu? Perguntaram-lhe eles então. Jesus respondeu: Exatamente o que vos declaro. Tenho muitas coisas a dizer e a julgar a vosso respeito, mas o que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, eu o digo ao mundo. Eles, porém, não compreenderam que ele lhes falava do Pai. Jesus então lhes disse: Quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis que sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo do modo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, porque faço sempre o que é do seu agrado. Tendo proferido essas palavras, muitos creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se atentar neste último versículo, tendo proferido essas palavras, muitos creram nele. Guarda no teu coração, irmão, para que lá no finalzinho a gente compreenda que é pelo ouvir, pela palavra, que agora acontece neste momento que nós convertemos o nosso coração. Irmãos, há 2 pontos que eu quero mesmo meditar junto com vocês, de que é o nosso medo, é o medo de muitas pessoas a deixar o pecado, a deixar mesmo, a renunciar às coisas do mundo. O primeiro ponto é: eu sei do que vou ter que deixar. Muitas pessoas não vão ao encontro de Jesus, muitas pessoas não se convertem porque sabe já do que vai ter que deixar, do que vai ter que renunciar. Então eu apego ao pecado, às coisas terrenas. Então não, se eu for para a igreja, se eu seguir, se eu for à Santa Missa, se eu vou à casa de missão, eu sei, se eu começar a caminhar com Jesus, eu sei que vou ter que deixar isso ou aquilo. E isso é o medo que impede essas pessoas. Segundo ponto, a preguiça, a exigência. O Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo, sim, ele é exigente o tempo todo, porque ele quer a cada um de nós a santidade. Então a exigência faz de nós muitas vezes preguiçosos em querer seguir a Jesus, ir à Santa Missa, a mesmo se confessar, a mesmo viver uma vida de oração, do Santo Rosário, enfim, da meditação da palavra. São 2 pontos então que eu começo a iniciar nesta meditação, para que nós já vamos refletindo dentro de nós se eu tenho um desses pontos a mesmo a renunciar na minha vida. Irmãos, como mesmo falava, domingo já é o domingo de Ramos, onde Jesus entra em Jerusalém ali a viver toda aquela Semana Santa da sua paixão, crucifixão e morte. Irmãos, para entrar em Jerusalém com Jesus, é necessário morrer para o pecado. Jesus vai olhar para aqueles homens e vai dizer: eu sou lá do alto, vocês são de baixo. Irmãos, nós somos aqui de baixo. Nós temos então a inclinação, a concupiscência mesmo, para o pecado, essa inclinação que muitas vezes nos afasta de Jesus e não me deixa renunciar. Então, irmãos,
Jesus hoje, como ontem, ele falava que era a luz da vida. Aquela luz hoje, então, eu reflito no meu coração, que é para que eu consiga renunciar a este pecado. Talvez o pecado da gula, talvez o pecado do sexo desenfreado, do alcoolismo, das drogas, principalmente do orgulho, do meu eu, que talvez eu não estou conseguindo quebrar na minha vida. E para entrar então em Jerusalém, para viver a grande Páscoa, a ressurreição, eu não vou conseguir entrar com o meu pecado, com aquilo que então eu tenho dentro de mim e não quero renunciar. Então é exigência, irmãos, exigência do Evangelho de Jesus que ele quer apontar a cada um de nós hoje, para que nós então renunciamos este mal, isso que tem muitas vezes me consumido. E aí Jesus vai dizer, então, aí aqueles homens vão dizer: quem és tu? O que eu preciso entender? Jesus vai dizer: sou eu sou. Aquilo que Moisés, quando pergunta para Deus como que era o nome de Deus, aí Deus vai dizer: eu sou aquele que sou. Irmãos, quando eu compreendo quem é Jesus na minha vida, quando eu compreendo então o seu senhorio, eu consigo então começar a entender o que ele quer de mim. Eu vou começando então a deixar Jesus agir na minha vida. Aí eu vou começando então a entender que eu preciso renunciar a este pecado, isso que eu não quero largar. Eu preciso renunciar ao pecado da preguiça, que não me deixa seguir a Jesus na minha vida. Irmãos, ali no versículo 30, né, muitos então creram por Jesus ter proferido aquelas palavras. Este momento, irmãos, é o momento em que o Senhor nos preparou todas as manhãs para que a palavra chegue a você, chegue a mim também que estou aqui na meditação, chegue a todas as pessoas, famílias, porque é através da palavra, irmão. É através da palavra que eu vou renunciar o pecado. É através da palavra que eu vou ter atitude, irmãos, de entrar em Jerusalém. Pois lembre-se, entrar em Jerusalém é mesmo tomar a minha cruz junto com Jesus. Eu sou discípulo, você é discípulo. Um discípulo imita o seu mestre. E aí eu entro então com a atitude de que sei que vou estar carregando minha cruz. Porque o pecado é bom, irmãos. O pecado é gostoso, sim. Mas por isso que nós chamamos de cruz, porque é isso, irmãos. Às vezes renunciar ao pecado é tão difícil, sempre será difícil, mas nunca podemos se esquecer de que Jesus não entrou em Jerusalém somente para ser crucificado e morto. Ele entrou em Jerusalém então para ser salvo, para ser liberto. E é isso que Jesus quer de nós, quer mesmo que nós tomemos a atitude de então ser ressuscitado com ele nesta Páscoa. E aí então uma verdadeira vida se inicia na minha vida quando eu deixo o pecado, deixo o orgulho, as vaidades, as prepotências que muitas vezes eu tenho tido a atitude de tomar na minha vida. E aí então, no domingo de Páscoa, domingo que o Senhor ressuscita, ele vai ressuscitar então os nossos sonhos, nossos corações. Mas lembre-se, irmão, a atitude de renunciar o pecado e entender: quem és tu? Aqueles homens perguntavam a Jesus. Eu sei, você sabe quem é Jesus. Talvez agora está embaçado assim como um espelho na tua vida. Mas, irmãos, quando então eu tomo a atitude de meditar a palavra, de rezar, de ter uma vida de oração, esse espelho começa a desembaçar e aí eu consigo enxergar. Eu posso dizer com todas as atitudes: Jesus, o Senhor é o centro da minha vida. O Senhor é meu Deus, aquele que me deu a vida, que me dá a vida todos os dias. E lembre-se, irmãos, há uma vida nos esperando, há um céu, há mesmo homens e mulheres que já alcançaram esse céu porque tiveram a atitude então de entrar em Jerusalém com Jesus e de ser crucificado, de ser morto para o pecado, para a vida velha. Jesus não tinha pecado, Jesus não tinha nada disso, mas ele nos mostrou, ele fez este caminho para mostrar o quanto eu e você é valioso aos olhos de Deus. Então, irmãos, não fique na preguiça espiritual. Hoje é terça, hoje é dia de louvor na casa de missão. Hoje louvor, pregação, vá ao encontro do Senhor, vá mesmo na Eucaristia, se confesse, se lance nesta quaresma, irmão. Estamos mesmo ao ponto de entrar na Semana Santa, já a próxima semana, para que nós entendemos que Jesus é o nosso alimento espiritual e também é o nosso alimento físico. Isso é maravilhoso, irmão, saber que Jesus se fez físico ali num pão, com sua carne, sangue, alma e divindade, para que nós tomamos posse. E aí eu deixo toda a incredulidade como esses homens. Veja que desde a semana anterior a gente vem meditando esses homens o tempo todo debatendo com Jesus. E irmãos, o tempo é curto aqui, a gente queria se estender muito mais, mas irmãos, compreenda então
que é necessária a atitude. E lembra daqueles 2 pontinhos. Aquilo que você não pode ficar preso do que eu vou ter que deixar e depois a preguiça. Não. Renuncie tudo isso, irmãos. E tenha então uma ótima terça-feira. Que Deus te ilumine. Que Deus te conceda graças espirituais, físicas também, com certeza temporais. Porque Deus, Ele mesmo, quando Ele profere a palavra, como nesse último versículo vai dizer, a cura acontece, o milagre acontece. Amém? Irmãos, Deus te abençoe, uma ótima terça-feira, uma ótima semana, que Deus te ilumine e te guarde, que o Santo Espírito do Senhor te conduza a então a renunciar o meu pecado, o teu pecado, os nossos pecados, para juntos com Jesus ressuscitar. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de Nosso Senhor das Graças, de São Bento, de São Miguel Arcanjo, que dê sobre nós a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, irmão. Até amanhã.